Olá, eu sou Renata Tasca, psicanalista e membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. E junto com a minha colega, Marcela Casácio, também psicanalista e membro associado, coordenamos esse podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, o Fale Mais sobre isso. O objetivo do nosso podcast é falar sobre a psicanálise, os seus desafios, sobre a nossa sociedade e as suas atividades. Lembrando que o nosso Instagram é @sbpcamp, tudo minúsculo, e a nossa página na internet é sbpcamp.org. Nosso YouTube, @sbpcamp6310. Se você tem alguma curiosidade de saber mais sobre a gente, pode nos seguir nas redes sociais. E falando das nossas atividades, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cinema e psicanálise, né? E sabendo que a subjetividade é a capacidade de sonhar e transformar a dor, faz muita diferença na psicanálise. O cinema possibilita a psicanálise discorrer criticamente sobre seus conceitos e a sua prática, nos permite pensar sobre o homem e a sua obra. No episódio de hoje, nós contamos com a presença da nossa colega psicanalista e membro associado, psiquiatra Wiliane Lika Akashi Inoue, que coordena o projeto do Cinema e Psicanálise da SBP Camp, junto com a nossa colega Wanda Lúcia Venturi Nogueira, também psicanalista e membro associado. Bem-vinda, Lica. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Primeiramente, eu agradeço o convite seu, Renata, para participar desse podcast sobre cinema e psicanálise. Ah, que bom, é um prazer para nós tê-la aqui. Lica, eu queria que você contasse um pouquinho para nós como surgiu esse projeto do cinema, se ele já existia antes da sociedade ser uma sociedade de psicanálise, como que começou esse cinema e psicanálise? Então, a ideia do cinema e psicanálise aconteceu na época, inclusive, do nosso atual presidente, que é o Nelson Rocha, e do nosso atual diretor de extensão, o Rones Madalena. Aconteceu em 2007. Então, eu vou ler para vocês um trechinho de como foi o primeiro convite, a fala do cinema e psicanálise em 2007. Foi assim: o cinema, assim como qualquer atividade artística, presta-se de forma precisa a servir de elemento disparador de sentimentos, afetos e reflexões sobre este mistério que é a condição humana. Desde a criação da psicanálise por Sigmund Freud e a consequente descoberta do ser humano como um ser cindido entre a razão e o inconsciente, e que funciona de um modo absolutamente particular em relação às leis da natureza, o campo de compreensão das artes expandiu-se de modo incomensurável. A inserção do homem na natureza, suas organizações sociais, a civilização e sua produção artística, desde Freud, nunca mais puderam ser vistas do mesmo modo que antes. A participação do inconsciente em todas as realizações humanas e, sobretudo, a participação dele na visão e compreensão que o homem tem das coisas e de si mesmo, alterou radicalmente sua inserção no mundo real de modo irreversível. Tanto que podemos dizer, sem medo de errar, que a própria cultura não foi mais a mesma desde a descoberta da psicanálise. A psicanálise transformou muita coisa aí, né? Acho que o Sim, Freud, ele gostava muito de literatura, de arte, né? Eu acho que o cinema também nos ajuda, né? Os filmes nos ajudam aí com essa questão de entrar em contato com os afetos, né? Então, acho que uhum. faz uma diferença grande, né? E pensando aí no sonho, né? Assim, você falou dessa questão toda do Freud, né? Como um substituto, simbólico das questões inconscientes, né? Como que a gente pode pensar, então, a partir disso, Lica, a relevância do cinema e psicanálise como uma atividade na nossa sociedade? Então, o cinema, a gente vê como uma expressão de arte, assim como a psicanálise, né? Então, elas se interconectam e ambas nos fazem entrar em contato com o nosso inconsciente, com o inconsciente do diretor ou de quem cria o filme.
Então, como um sonho, submergimos do filme, identificados com as histórias, com as fantasias, que remetem às nossas memórias e sentimentos. As nossas percepções e sensações são tocadas, então, antes que as palavras sejam ditas ou formuladas. Eu vejo, queria falar para vocês, né, do sonho, assim como o filme, como um caminho para o inconsciente. Então, o sonho é uma atividade psíquica organizada e uma produção própria de quem sonha, via régia, né, que conduz ao conhecimento do inconsciente. Então, o Freud era um neurologista, né, como todo mundo sabe. E no início, através da interpretação do sonho, ele vira as costas para a neurofisiologia e se lança na psicanálise, através do estudo do psiquismo, né? Desencadeada pela análise dos seus próprios sonhos, né? Então, após a morte do seu pai, ele passou a sonhar com esse pai regularmente e motivou a estudar os sonhos e a escrever na tentativa de elaborar esse luto desse pai, né? E ele chegaram à conclusão de que o sonho era uma realização de um desejo. Então, o sonho expressa a vida psíquica de quem sonha. E o Freud admitiu que quando analisava seus sonhos, surgiam pensamentos íntimos, difíceis de confessar, mesmo a ele próprio. E ele passa a respeitar os sonhos com um caráter confidencial, né? Então, o Freud fala em trabalho de sonho, né? Uhum. Quando o conteúdo latente do sonho é transformado num conteúdo manifesto. E a análise, então, entra nesse trabalho, ajudando, então, nesse desvendamento da conexão de um para o outro pela associação livre, que é o trabalho da análise, né? Que, na verdade, é o caminho inverso do conteúdo manifesto para o latente, né? Então, o trabalho do sonho deixa o conteúdo manifesto irreconhecível, e o trabalho da análise visa encontrar o sentido oculto a partir do conteúdo manifesto. Então, o sonho, como manifestação de um desejo, pode ser claro nas crianças, mas nem sempre nos adultos, porque os desejos eles estão dissimulados, recalcados, e muitos sonhos parecem não ter sentido. Aí o trabalho da análise para recuperar o sentido desses sonhos, né? E aí, pensando no sonho como o filme como um sonho, né, existe um mecanismo do sonho que é a representabilidade, no qual o trabalho do sonho transforma os pensamentos do sonho em imagens visuais, né? E existe também a elaboração secundária, onde o conteúdo do sonho é apresentado sob uma forma de um cenário coerente e inteligível. Então, quando a gente tenta lembrar de um sonho, a tendência é que ocorra uma deformação do conteúdo para dar mais coerência e criar uma fachada racional. Então, a distorção do conteúdo do sonho pode ser explicada porque o desejo, a verdadeira causa do sonho, precisa ficar reprimida, né? Então, a dramatização também, que pode acontecer no sonho e que acontece, lógico, no filme, é um outro mecanismo que transforma o pensamento em uma situação semelhante ao que o diretor de cinema pode realizar através de um texto escrito para representação. Então, disso que você está falando, a gente pode pensar, né, que, se eu entendi, né, que assim, o cinema em si é como se a gente pudesse fazer um paralelo de um sonho acordado, né? Então, assim, é um sonho do diretor que elaborou uma história, ou que ele construiu uma história, né? Que à medida que a gente assiste, aquela história vai nos tocar, vai emergir sensações em nós. É claro que é diferente de uma análise, né? Onde o analista está ali focado no Uhum. paciente, né? Mas acho que o que você está querendo dizer é que esse cinema, ele possibilita que a gente seja acessado em várias questões inconscientes, né? E que isso também nos possibilita um caminho aí para acessar essas questões que estão lá guardadas dentro de nós e de alguma maneira elas virem à tona e serem encenadas ali naquele filme.
Cada um à sua Combinar, maneira? eu acho que a gente pode pensar nisso, que como um caminho para o inconsciente, não como numa sessão de análise, mas a gente fica meio pegando carona, né, com aquele herói do Hum, filme, né? A gente se identifica com aquele herói ou anti-herói do filme, e aí a gente entra em contato com sensações e com coisas que talvez a gente nem tinha consciência, né? A gente não tem consciência de tudo que está lá no inconsciente, né? Então, eu acho que o filme propicia esse caminho também, hum. né? Então, por isso que eu acho que é um caminho também, como se fosse um sonho, né? Então, o, o Winnicott também falava que a área do brincar, né, que é a área da cultura, precisava ser vivida, né, também. Pois é lá que a gente tem consciência da existência do outro, né, e do mundo. Uhum. Então, esses eventos de filmes e artes e cinema propiciam, então, esse encontro, né, com o inconsciente, talvez, e com o outro, e essa conscientização maior, né, do ser humano. E Então, pensando nisso, Lica, como é que vocês fazem assim essa escolha, né? Por exemplo, do filme, para a pessoa comentar, né? Porque tem um tema específico, ou é o convidado que escolhe o filme e o que ele vai abordar, né? No cinema e psicanálise. Como é que acontece isso? é interessante porque depois que eu comecei a coordenar o cinema, eu convido algumas pessoas, né, que eu sei que gostam de apresentar cinema, mas eu tenho sido acessada por pessoas que querem apresentar o cinema, né? Que é interessante Uhum, porque tem pessoas que gostam e aí as pessoas me acessam ou eu convido, elas me acessam e a gente combina o cinema. Mas a pessoa escolhe o filme, sabe? Eu uhum. acho que eu deixo essa escolha para a convidada escolher, né? Tá. Então, ela escolhe o filme e aí a gente faz o cinema. Tá. E agora eu me lembrei de uma outra coisa, né? Que assim, hoje o cinema é feito online, né? Mas eu não sei se acho que antigamente não era, né? Acho que ele passou a ser online É. e depois da Então, pandemia, né? Porque eu lembro que teve alguns momentos na sociedade em que o cinema era presencial, né? então eu vou voltar então. O primeiro filme que foi apresentado em 2007 foi presencial na Uhum. sede do Nova Campinas, onde a gente não era sociedade, era um núcleo Ah, de estudos psicanalíticos, né? E, inclusive, o primeiro filme quem apresentou foi o Rones. O filme foi a professora de piano, né? que bacana. E, e aí, depois, não tinha o coordenador do cinema, como a gente tem agora. Então, a própria pessoa que apresentava o filme coordenava o evento, né? Aham. E os primeiros coordenadores, então, olha só, o Rones, o Uhum. Roosevelt, o Ah, Clarisvaldo Rapelli, a Maria da Graça Baroni e o Antônio Muniz de Rezende. Esses foram os primeiros, né? E ah, coordenaram o cinema. E aí foi mudando de para núcleo, depois nós mudamos para grupos de estudos psicanalíticos, né, que é o GEP, mudamos de casa para o Chapadão, e agora nós viramos sociedade. A gente tem sede própria na uhum. Praça Capital e continuamos online por causa da pandemia, né? Na pandemia nós fizemos o cinema online Uhum. e a gente continua fazendo online ainda. Uhum. E quem pode participar do cinema, né? Porque eu acho que com online possibilita, assim, abranger mais pessoas, né? Pode chegar, claro que presencial é gostoso que a gente está junto, mas o online também amplia quem está longe, pode participar quem está longe, né? E quem que pode participar do cinema? Olha, o cinema é aberto ao público em geral, né? Ah, que Então, não precisa ser psicanalista ou psicólogo para participar do cinema, mas é só pessoas que querem entrar em contato com a psicanálise, né? legal. Conhecer a psicanálise, né? Uhum, Através do cinema.
Então é aberto a qualquer pessoa que queira participar, não tem restrição, né? E sendo online, é interessante porque a gente tem participantes de outras cidades, às vezes de outros países, né? Uhum. Então abre o leque, né, de possibilidades, né? Tem pessoas que participam de outras cidades, todos os eventos do cinema, né? Que bom. Então é muito legal isso, né? Poder ter as Outras pessoas pessoas. de longe. E quantas vezes que ele acontece? Atividade Então, mensal? desde 2007, nós temos o cinema mensal. Ah, mensal. Antigamente era no começo do mês, agora é no último domingo do mês, né? Então, Hum, último domingo do mês, às 5 horas, 1 hora e meia de duração. hum. E a gente só não tem o cinema nas férias, né? Que é E aí julho, pede, pode falar. dezembro janeiro e fevereiro. Tá, e aí a pessoa tem que assistir antes o filme, né? Tem que assistir o filme antes, Que não. fazer a inscrição e participar no último domingo do mês, Uhum. É, e é né? legal que as pessoas podem ficar atentas, né? Porque sempre tem chamada no Instagram, na nossa página, né? Sempre aparece lá com antecedência a chamada do filme que vai ser, né? Às vezes tem série, tem documentário, né? Então é interessante as pessoas Tem. ficarem ligadas, porque assim, a- o filme do mês e tudo sempre no início do mês é veiculado, né? Nas redes sociais, para as pessoas saberem. Eu acho que é importante você lembrar e a gente lembrar a todos os participantes que como tem todo cinema no final do mês, para eles já no começo do mês já acessarem o filme, né? Para Uhum. fazer a sua inscrição, para assistirem o filme, para ir amadurecendo, para depois chegar ali no final já ter assistido o filme, né? E a gente poder conversar sobre ele. Porque a abertura, né, para conversa é bem interessante. As pessoas se colocam, né? As É, conversas são sempre muito produtivas, né? E são pensando sempre nisso, muito ricas. Lica, assim, qual que foi um filme assim que, pensando na sua experiência, né, que te tocou, que foi relevante, que você queria assim, que você podia compartilhar com a gente e que Então, marcou? acho que todos os filmes tocam muito a mim e a todos, né? São filmes muito bonitos, muito profundos e muito interessantes, né? E mas teve até um dos últimos filmes que a gente assistiu Uhum, que me tocou mais. E é um filme que chama Dias Perfeitos, e foi comentado pela Maria da Graça Baroni e pelo Robson Nakagawa. uhum, E, na verdade, é um filme japonês, né, onde o ator Hirayama leva uma vida feliz lavando banheiros em Tóquio, né? uhum, Mas o que tocou não foi talvez esse o fato, né, dessa história do filme, mas o que aconteceu foi que eu não consegui, na hora de assistir o filme, traduzir, eu assisti o filme traduzido. E somente eu assisti o filme com a fala em japonês, né? tá. E eu assisti o filme em japonês. Isso me remeteu ao meu passado e Hum, as falas, o tom de voz, as palavras familiares. É como se eu me sentisse voltando para um lugar de onde eu tenho muita saudade, sabe? uhum, uhum. Mas eu não sei se é só da minha infância ou se é uma saudade transgeracional do passado, né? Ah, que E bonito. me tocou profundamente Hum, e o interessante é que eu entendi o filme. E eu não falo mais a língua, né? Olha, Talvez desde a minha infância, né? que forte. E o É. sentimento foi muito forte, né? E eu nem consegui definir em palavras o que eu senti, porque era muito profundo. Uma Hum, saudade, uma coisa muito de mergulho mesmo no filme, né? hum, Então, eu acho que isso é uma coisa que acontece mesmo com a maioria dos filmes, né? A gente mergulha, né? uhum. Submerge, entra, né? E alguns em especial, né? Acho que tem essa capacidade, né? Porque é bonito isso, essa sua experiência, né? Assim, de você não falar mais o japonês, né? E É, de do filme, né? Profundo, é bacana, né? Porque acho que dá um exemplo bem interessante e profundo do que a gente falou no início,
né, da capacidade que o filme tem de entrar em contato com as nossas emoções mais profundas e trazê-las à tona de uma maneira muito delicada, né, e ser profundo ao mesmo tempo, né, que É bacana. uma coisa muito bonita, né, que acontece, porque a nossa percepção, nossos sentimentos e as emoções são tocadas muito profundamente. E a gente não tem palavra para definir o que é, né, esses sentimentos e essas emoções. E aí, com a fala, né, do nosso convidado, muitas coisas ficam mais assim, como se a gente entendesse algumas coisas e vai ficando mais claro, né, talvez. Acho que é uma Mas abertura, né, para outros pensamentos, né? para outros Ah, pensamentos, acho que mas é uma quando profunda reflexão, né? isso, É uma reflexão muito profunda. Então, eu acho que são experiências muito ricas, né? Essas do cinema que eu tenho vivido, né? Sendo coordenadora e agora convidando a Wanda, né? Que vai ser uma parceria muito rica também. é sempre bom, né, ter alguém para partilhar aí a, Sim, a atividade, né? É legal também conversar com a sim. Marcela, né, sobre as ideias, enfim, sobre tudo que a gente tem feito também me ajuda bastante. Eu queria falar também que agora a gente vai ter a parceria da Wanda, né? Que vai Uhum, ser uma parceria muito rica, fértil, e eu acho que faz parte agora a gente fazer um grupo maior, né, da sociedade. uhum. Então, estou atualizando, né, e falando dessa coordenação conjunta, minha com a Wanda. Ah, é sempre bom. Também a Marcela é parceira aqui, né? E a gente se ajuda bastante para elaborar o podcast. É bem gostoso, né? A gente vai ampliando os trabalhos, né? Aí, Sim. você quer falar mais alguma coisa, Lica, mais algum comentário? Eu acho que é super bacana, essa sua experiência, né, com o filme e tudo que você tem feito aí pelo nosso cinema, por essa atividade, né? Eu acho que é muito legal você ter compartilhado toda essa sua experiência com a gente. Eu tenho só a agradecer o seu convite também desse podcast. Agradeço também, né, o convite feito pela Joyce na época para começar o cinema. E eu acho que é uma atividade muito enriquecedora e que eu convido todos a não perder nenhum filme, nenhum cinema, porque cada cinema tem uma peculiaridade, né? Peculiaridade, e é muito rico mesmo. Uhum. Então fiquem atentos, né, aos próximos cinemas e cinema e psicanálise e não percam, né, o próximo também. Ah, sem dúvida, agora, né? Ainda mais que a gente tem bastante filme para vir por aí, né? Então, eu Sim. encerro a nossa conversa e muito obrigada aí pela sua participação, né? Tão afetiva e tão rica. Até a próxima. Obrigada, Um abraço. obrigada. Outro. Tchau. Tchau, tchau.